Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Associado Escritor. O programa Associado Escritor é uma iniciativa da Biblioteca da Coordenadoria de Educação e Cultura da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. E o propósito maior desse programa é dar visibilidade à produção literária dos nossos associados escritores. Essa é uma iniciativa que já vem acontecendo há algum tempo com a edição dos nossos programas periodicamente trazemos aqui um associado escritor para nos contar um pouco mais sobre a sua trajetória. No programa de hoje, nós vamos conhecer o associado escritor André Farias. André Farias, ele é psicólogo de formação e veio nos presentear aqui com a sua trajetória literária. Olá, André, seja bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Como é que se deu o seu início nessa trajetória associativa? Como é que você conheceu a associação e veio a nós? Essa história é interessante porque não faz muito tempo, né? Eu me associei no final de 2019, né? Por conta de uma insistência da minha mulher, né? Da Lia, e que já tinha tido a experiência, né? De ser filha de associada. A mãe dela, né? Minha sogra foi professora, né? E então ela frequentou, né, as colônias de férias, né, como eram chamadas, né, as unidades de lazer hoje, e ela tinha várias boas lembranças, né, dos lugares onde que ela foi. E, enfim, ela insistia, né, olha, né, você já é há tanto tempo, né, do estado, por que não, né? E aí, em 2019, final de 2019, dezembro de 2020, pandemia, né? O que foi interessante, porque durante, claro, mais à frente, né, quando a pandemia arrefeceu, digamos assim, né, um pouco, quando a gente aprendeu a lidar com a pandemia, né, a gente começou a conhecer as unidades, né, de lazer, né, da FEPESP. E em pouco tempo eu conheci quase todas as unidades de lazer. Em Maravilha. pouquíssimo tempo. Acho que eu só não conheço a de Lindóia, que está em reforma já há algum tempo. Maravilha. A propósito dessa questão sobre a vida associativa, eu preciso aqui fazer um parênteses, André. Eu preciso agradecer, né, o apoio que nós temos da nossa diretoria. O nosso presidente, Dr. Arthur Marques, tem feito um trabalho bastante positivo na oferta de serviços e de programações para os associados de uma maneira geral. Agradeço também o apoio que nós temos e todo o aval da nossa coordenadora, Dona Maria Edna Silva Rosa, que também vem encabeçando, né, as programações da nossa coordenadoria, como essa do associado escritor. Só retomando, quer dizer que então que você já foi em quase todas as unidades de lazer? Quase todos. Isso é maravilha. Quase todos. E qual é a sua apreciação sobre essa perspectiva de associado? Ah, eu acho que é um serviço, né, que é interessantíssimo. Acho fantástico. Acho que não tem outra qualificação. Sinceramente, é fantástico, né? Todos esses serviços que a associação disponibiliza para a gente, né? Acho que as unidades de lazer têm talvez, um certo, acabem sendo mais conhecidas, né? É, mas acho que até por conta da qualidade, né? Da, de cada uma delas, né? Maravilha. Antes ainda de entrar na questão do escritor, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua formação acadêmica. Acho que é interessante conhecermos um pouco o André profissional. Sim.
É interessante, né? Porque eu entrei muito jovem no serviço público e e entrei na área da saúde. Foi o que acabou me conduzindo a escolher algo na área da saúde, né? A formação de psicólogo. E as experiências que eu fui colhendo ao longo, né, da, do trabalho, né, foram me encaminhando para especializações. Depois, mais tarde, fiz mestrado em saúde pública, né, foram me conduzindo, né, aquilo que eu via no trabalho foi me conduzindo na minha formação. Você também fez uma especialização em treinamento e desenvolvimento. Sim, Essa é uma relação direta com a atuação de psicólogo? não necessariamente digamos que é um viés, né? A partir daquilo com que eu estava trabalhando no momento, né? Foi algo para o qual eu fui, para o qual eu dei direção, né? Mas não necessariamente, né? A psicologia abraça, né? Várias possibilidades de especialização, assim como tanto, né? Medicina, né? Enfermagem, tantos outros fisioterapeuta, né? Tantas outras profissões, né? Da saúde. Então, é algo que naquele momento estava sendo solicitado, né? Na minha experiência, na minha prática, e eu fui. Legal. E agora, esse caminho tangente, não sei se eu posso chamar assim de tangente, mas me corrija, por favor. Como escritor, você é escritor, é roteirista, tem toda uma produção fantástica, né, de HQ. Uhum. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Então, mais uma vez, né? É um trabalho, é uma trajetória, né? Que acaba começando antes de algumas coisas, né? Então, eu sempre gostei muito de quadrinhos, desde pequeno. Comecei a ler, acredito que para ler quadrinhos, né? Para ler gibi, né? Que é como eu acho que talvez o público mais antigo se refira, né? História em quadrinhos. E sempre tive vontade de, né? Acho que quando a gente, né? Como leitor, acho que como qualquer leitor, né? A gente começa a ler as histórias, né? A consumir determinadas histórias e a gente passa a querer escrevê-las, né? A gente discorda às vezes do autor, né? Acha que aquele final não é o final que a gente gostaria que acontecesse, e a gente acho que fica, né, com o desejo de escrever as próprias histórias, né? Eu lembro que ainda na escola, assim, eu escrevia as historinhas com os meus colegas ali de escola, né? Eles eram personagens das histórias. Então, lá em meados da minha adolescência, encontrei algumas pessoas, né, que desenhavam, porque a minha grande frustração era não desenhar. Não se encaminhou para o desenho. Exato, até tentei, mas não tenho habilidade nenhuma. E, e aí encontrei colegas, né, fiz amizades que formamos um grupo, né, de pessoas que faziam fanzine, né? Fanzine já vem com esse nome, né? É uma produção de quem é fã, né? Então, a gente fazia histórias, fazia, às vezes, matérias falando sobre determinadas coisas que a gente gostava, né? Não só de quadrinhos, às vezes de cinema também, porque eu acho que anda em conjunto, né? Cinema, quadrinhos, são produções, né, que hoje eu acho que são muito, digamos assim, tá na moda, tá no hype,
E são produções coletivas, né? São coisas que você não desenvolve sozinho, né? Quer dizer, alguns até desenvolvem, né? Mas no geral é uma produção coletiva. Você, né, tem o roteirista, você tem o desenhista, você tem o arte finalista, o letrista, né? Você é o colorista, né? Você tem uma série de pessoas que trabalham naquilo, né? E o fanzine é um pouco esse estágio, digamos assim, né? Quando você inicia ali e a partir dessa experiência, né? Depois, mais tarde, junto com esses amigos, a gente formou um estúdio. A coisa foi tomando uma proporção até mais profissional, né? Em muitos momentos profissional. Então, ela parte daí, né? Da infância vai paralelamente, né? Talvez tangenciando, como você colocou, na vida, né? Então, a, a escolha profissional, né? A escolha de estudar psicologia também teve interferência, né? Dessa paixão, né? Um pouco por conta ah, daquilo que a psicologia vai, né? Fazendo comentários ou como que a psicologia se apropria da arte, né, ah, da produção cultural de uma forma geral, eh, e, e extrai alguma coisa disso, né? Então, foi, Talvez até na definição de personagens também, talvez. sim, sem dúvida, né? Quando se pensa na construção de personagens, né, os elementos psicológicos, eles, né, são importantes. Obviamente, você não precisa ser um É, psicólogo, né? Mas há muitos autores, há muitos escritores que são mais psicólogos do é, que... eu tenho uma curiosidade, assim, que é uma curiosidade clássica para mim, né? Assim, ah, ah, tem lá o psicólogo, tem a pessoa que gostava de gibis na infância, que se formou com um grupo assim assado de pessoas, que montou um estúdio. Tem muita gente que faz isso, mas nem todo mundo se torna um escritor. É Então, verdade. o que é que fez o André Farias despertar esse caminho do processo de escrever? Uhum. Essa é uma pergunta boa, né? Porque eu acho que tem o processo de escrever, né? Eu acho que tem os quadrinhos, tem a psicologia, então vão tendo vários elementos que vão combinando, que vão conversando, né? Durante uma época, por exemplo, eu escrevia muitos poeminhas, assim, né? Os haikais. Ou então, às vezes, eu não gosto de chamar de poema, porque eu acho que é um insulto para os poetas, mas pequenos escritos, né, que você produz ali e como Manuel de Barros, né, cita, né, num dos seus escritos ou poemas, eu gosto de escovar a palavra, né? Então Sim, tem essa relação com a escrita, né, de formular alguma coisa ali, né? De trabalhar o texto, escolher as palavras, né? Buscar o sentido, ver que fluxo que ela vai percorrendo e qual que é o resultado daquilo, né? Então, eu acho que tem essa, digamos assim, esse germen, né? Da escrita que ele se prolifera para qualquer outra coisa, né? certo. Você usou numa colocação agora há pouco que um dos caminhos assim, você disse que eh, se você não gostava daquele destino que o personagem estava dando, Uhum, estava uhum, tendo lá em uhum, relação a um objeto que uma história em quadrinho ou um filme, ok? uhum, E aí você ficava querendo reformular isso. uhum. Há um pouco de contestação no trabalho do escritor, na sua opinião? Sem dúvida, né? O escritor, ele reformula a realidade, né?
tem um escritor inglês de quadrinhos, um grande quadrinista, né? Chamado Alan Moore. E ele tem uma frase, né, dita várias vezes, né, em textos dele, às vezes em entrevistas, de que a magia, né, ele se tornou um mago depois de uma determinada idade, mas ele traz um conceito de magia muito interessante, que é você transmitir algo que está na sua cabeça para outra pessoa. Isso é magia, né? Então, o escritor, eu acho que ele faz isso, né? É, ele vai tornar possível algo que só acontece na cabeça dele e vai poder compartilhar isso com outras pessoas, através, né, da escrita. É uma boa resposta, eu gostei. E aí, nesse caminho, eu queria que você falasse um pouco das suas obras. Fique à vontade para expor o seu pensamento sobre as suas obras agora. Tá, eu vou falar brevemente, assim, de, de alguns quadrinhos, né, que eu tive a sorte de encontrar parceiros muito legais, né, pessoas muito bacanas, amigos, né, sobretudo amigos, né, e que eu acho que transpor né, aquilo que está na ideia, transpor para um material físico, né, não é um trabalho fácil, né? Ainda mais quando você tem essa característica de uma produção coletiva, né? É, um autor mais ditatorial, né? Talvez goste de escrever sozinho, né? Mas ninguém, eu duvido, eu acho que ninguém escreve sozinho, né? Porque você sempre está articulando ideias, você está é na conversa que você vai produzindo alguma coisa, né? Que você vai criando um texto e depois coloca no papel, né? Então, eu acho que mesmo o autor mais solitário, né? Porque escrever também é uma tarefa solitária, ele, né, tem algumas interlocuções, né? Então, tem a série de quadrinhos que é Dracônia, né? Que eu fiz com o meu amigo Paulo César Santos, que faleceu em 2020, né? É, e é muito interessante. A gente começou, né? O Paulo era um desses integrantes do estúdio que a gente tinha. A gente começou a produzir pequenas histórias para uma revista de RPG chamada Dragão Brasil, né? Que era super popular na época, meados ali de 2000. E criamos algumas histórias para essa revista, né? Eram histórias de vampiros. Bom, as histórias ficaram tão grandes, né, na nossa cabeça que a gente passou a pensá-las. E aí é muito interessante, porque nessa época ainda estava estudando, né, ainda estava fazendo curso de psicologia, e acho que aí entra a psicologia como, né, na formulação dos personagens e tal. E a gente começou a pensar como seriam esses personagens, né? Muito por insistência do Paulo, né? O Paulo vinha, eu, eu não estava querendo saber de quadrinhos nessa época, e aí ele vinha, não, cara, porque eu tenho uma história aqui, ó, esse personagem, tô precisando que, né, quais seriam as possibilidades, o que que ele faria, como que a gente poderia construir, enfim, por insistência dele, a gente, né, foi construindo esses personagens. Então a gente produziu três revistas. Uma primeira revista, que é o volume um, Draconian Volume um, tem 9 histórias, né? São 9 histórias fechadas, e ela traz um pouco o que seria essas séries que a gente vê hoje, sabe? Com uma temporada, com histórias que se interligam.
E nesse trabalho é interessante porque tem um peso maior do Paulo, né? Inclusive nos textos, né? Porque ele também escrevia muito bem. E é, quem lê percebe, né? Que tem uma interferência maior dele nos textos. Já no segundo, né? Que é o Draconian Viva Las Vegas, já o texto, né? E a arte sequencial sempre muito interessante do Paulo, a forma como ele constrói a narrativa, né? E o texto tem né, que eu fui fazendo tem, eu diria que eu estou mais solto, né? Ou seja, a gente conseguiu chegar ali num meio termo, né? Porque era difícil às vezes, né? Eu me sinto até honrado, assim, do Paulo ter me chamado para produzir isso, porque ele era um cara difícil, era um cara que ele não abria muito mão das ideias dele, né? Então, nesse segundo quadrinho, eu acho que a gente chegou num ponto bem legal. E no terceiro, que é o Jus Solis, Draconian Jus Solis Jus Sanguinis, é eu estou muito mais no texto, né? O texto é praticamente todo meu, com algumas inserções ali do Paulo. E eu acho, né, que foi algo que ele me apoiou bastante em ousar, né? Para não dizer é, pretensioso, né? Porque esse terceiro quadrinho que a gente conseguiu terminar um pouco antes dele falecer, né? Ele costumava dizer que era o melhor trabalho dele, né, enquanto desenhista. E, enquanto narrativa, enquanto história, né, a gente tentou fazer algo bem pouco modesto, né? Então, o que que eu tentei? Eu tentei juntar algo de uma experiência pessoal minha, adaptar um conto, né, uma novela, talvez a primeira novela sobre vampiros, né? Quando eu digo novela, né, livro escrito, a primeira narrativa novelística sobre vampiros, né? Até anterior do que o Bram Stoker, né? Que é esse livro aqui, ó, Sheridan Le Fanu, o autor, né? É Carmila, né? É, então utilizamos elementos dessa história, né, como se fosse uma espécie de fonte de inspiração, e juntamos uma narrativa mais pessoal, né, elementos pessoais, e ah, criamos uma história ali, né, que tinha a ver com o universo que a gente já tinha criado, né, com personagens que a gente já tinha criado. Nesse conceito que você falou um pouco antes da magia, né? Uhum. E também se apoiando um pouco nessa sua experiência com Draconi, Dracônio. Draconia, você acha que é possível dizer isso, que na concepção dessas três fases houve uma evolução do escritor André Farias? Sem dúvida. E talvez isso até remeta um pouco à pergunta inicial que você fez, né? Qual que é o elemento, né? É, é continuar escrevendo, né? É, talvez citando porcamente Samuel Beckett, né? É fracassar e fracassar melhor, né? A cada tentativa, né, de transmitir alguma coisa, né? Percebe-se, né, que não, você não consegue transmitir exatamente aquilo que você queria, as ideias, né, elas não vêm completas, né, vem faltando elementos, e aí você produz de novo, e aí produz de novo, né? Então você vai fracassando melhor, né? Adorei a referência do Beckett.
E aí eu acho que entra toda a sua formação acadêmica na área de psicologia, porque a ideia do fracasso, não sei se você concorda, ela é ela é mal entendida, né, na sociedade moderna. Tanto é que as pessoas têm medo de fracassar, Sim, sem né? dúvida, sem dúvida. E aí você está nos dando uma luz para essa outra perspectiva. Sim, podemos fracassar, mas aí que esse fracasso vire algo melhor. Sim, sem dúvida. É, então, eu acho que é isso, né? Não desistir, né, de transmitir aquilo que, né, a gente costumava brincar bastante, né, de que muitas vezes as ideias não deixam a gente em paz, né? Elas ficam pedindo espaço, elas ficam pedindo um canal para que elas possam ser transmitidas, né? Isso me remete, né, a outros parceiros, né, que eu tive a felicidade de trabalhar junto, que é o Marcelo Castro e a Viviane Cavalcante, né? É, juntos a gente fez esse quadrinho aqui, chama The End, né? Que é uma produção que visa assim um público infantil de todas as idades, né? É, esse quadrinho foi produzido no momento em que eu, né, passava por um momento difícil, né? E o Marcelo e a Viviane me enredaram ali né, na construção de uma ideia que eles tinham e foi um trabalho muito legal de ser feito, né? Eu já tinha feito coisas com o Marcelo, né? O Marcelo também era dos participantes desse estúdio, né? O Marcelo tem uma experiência grande, tem com animação, é, ele inclusive é super premiado com a animação dele da Living Caso. Foi uma das pessoas com quem eu comecei a fazer fanzine, né? Então, foi muito bacana produzir esse material, né? A premissa dessa história é uma garotinha que tem um avô que está meio desaparecido e no sótão desse avô ele tem um último espécime ou um último objeto, né, de todas as coisas do universo. Então, a ideia é que eles sempre tentem impedir o fim do mundo. Então, é, um material que eu gostei muito de ter feito com eles e me sinto honrado mais uma vez de ter colaborado, de ter participado disso. Acho que é um dos trabalhos mais bonitos assim que eu já fiz, do qual eu já participei. E com a Viviane também, a gente fez uma história muito legal, que é um encontro, né, de dois ex-namorados, né, que resolvem, digamos assim, colocar limpo, né, o que foi a relação deles. E esse material é um material que ele está disponível online, é um quadrinho feito e disponibilizado de forma online. Você vai poder disponibilizar o link para a Claro, gente? Ah, que claro. maravilha. Deixo todo o material, eu deixo os links disponíveis. Legal. Antes da gente fechar, porque lamentavelmente temos que fechar, eu lembro de um detalhe do nosso roteiro, já que você falou de animação, Uhum. que você chegou a vencer com uma animação É, é, lá no Animamundo, é isso? é o Festival Animamundi. Então, na Isso. verdade, é uma animação, né, do Marcelo, diretor da animação,
E eu participei ali, né? Fazia parte daquele grupo, contribuindo com ideias para o roteiro, né? E o Animamundi foi muito legal, porque esse prêmio possibilitou, inclusive, que o Marcelo pudesse fazer as outras animações, né? E possibilitou, inclusive, né? Acho que, enfim, sempre dá uma visibilidade, né? Para quem recebe um prêmio. Então, E acho que são linguagens que se complementam, né? A do quadrinhos com a da animação. sim, eu diria que são parentes, né? Eu acho que tem essa coisa do desenho, da ilustração, da imagem, né? Da sequência narrativa dos quadrinhos que geram uma ideia de Sim, animação, sim, né? sim, Acho que sim. isso aí é Mas fantástico. o quadrinho nada mais é do que o cinema em uma velocidade menor, Sim. né? O cinema são 24 quadros por segundo, né? No quadrinho é um pouco mais devagar, né? Só isso. Você lê um pouquinho mais devagar. André, salvo engano, é o nosso primeiro associado escritor ah, desse gênero, do Uhum, gênero de quadrinhos. uhum. Aí, se fosse possível, eu gostaria que você convidasse o nosso associado escritor que está lá timidamente guardado para vir participar também desse grupo. Claro, claro. Quadrinho, eu acho que muitas vezes para muitas pessoas, né, não tem essa interação, né? Geralmente quando a gente fala de quadrinhos, né, as referências são sempre escassas, né? Mas tem uma infinidade de coisas sendo produzidas, né? Acho que hoje a gente tem artistas incríveis que eu conheci aí pelas andanças do mundo dos quadrinhos, né? Então, aí você que é associado e produz quadrinhos, ó, participa, né, dos encontros aí mensais que tem, né, do grupo literário, né? Maravilha. E eu gostaria de reforçar isso. Nesse exato momento, na nossa tela aqui, estão aparecendo os contatos da biblioteca, que é o setor que vai acolher você, associado escritor. Se você é associado, se você é escritor, é, traga a sua produção para nós. Inscreva-se, faça o contato e venha fazer parte desse grupo. Certamente você será bem acolhido e nós vamos criar várias situações de visibilidade, de mostra e, sobretudo, de encontro, né? Como estamos fazendo agora com o André. André, eu queria só agradecer pela sua disponibilidade, agradecer pela sua história e, sobretudo, por você estar junto conosco. Fique à vontade para o seu encerramento. Eu que agradeço o espaço, fico feliz de compartilhar com vocês essa pequena rememoração, esse pequeno flashback. E, e é isso. Para aqueles que tiverem interesse, se você me permitir, eu vou deixar disponível aqui para as 10 primeiras pessoas associados, né, que ah, tiverem, né, que entrarem em contato aí com a área de educação, deixo 10 exemplares de Draconium, volume 1, ok? Só temos a agradecer. Assim que o vídeo for publicado, atentem-se para essa campanha do André. A nossa coordenadoria fica muito vaidosa de poder propiciar esses momentos. André, obrigado. Obrigado a todos vocês e até o próximo programa do Associado Escritor.